O ano era 1996, eu tinha 25 anos e ganhava R$ 900. E de repente, em 9 meses, meu salário triplicou. Eu passei a ganhar R$ 2.700. O que aconteceu comigo, as lições que eu aprendi vão servir para você aplicar na sua vida. Uma chave virou e eu passei a acreditar que era possível alcançar a independência financeira mais cedo na minha vida. Mas para isso, eu tive que aprender o que de fato é prosperidade. Qual era a minha profissão em 1996, onde eu morava, quais são as informações que vão dar contexto para essa história. Eu morava na rua Jari, número 17, no bairro do Tabuão, periferia de Guarulhos, e trabalhava na Avenida Berrini, lá no Brooklyn, uma distância de 50 quilômetros. Eu era analista de intercâmbio em uma empresa de assistência médica. Agora o começo da história. Eu tirei férias em julho de 1996, com um grande sonho: pegar o dinheiro das férias e trocar o meu Passat Village 86 5 marchas a álcool por um Cadete. Eu adorava o Cadete, eu via aqueles Cadetes conversíveis, GSI, branco, eu queria um Cadete. Com 25 anos, o carro ainda era o meu objeto de conquista. Conquista material. Prosperidade, na minha idade, não era ter um imóvel, era ter um carro da hora. O começo da história é sobre carro, mas no final você vai ver que não tem nada a ver com carro. Já na primeira semana, eu visitei 3 agências em busca do Cadete, do tão sonhado Cadete. Custava mais ou menos R$ 8.000. Eu ia dar o meu Passat de entrada, que custava R$ 4.000. Eu tinha R$ 3.000 guardados já com o dinheiro de férias, faltaria 1.000, que eu ia parcelar em 3 vezes. Eu já estava visualizando o Cadete na garagem e com a operação financeira montadinha na minha cabeça. Até que em uma bela sexta-feira, em casa, eu estava tomando café com meu amigo Sandro, aguardando o meu amigo Marcelo, final da tarde, 6, 6:30 da tarde. A gente ia bater aquele papo em casa, a gente fazia um happy hour em casa, com café, leite, pão, antes de sair para a balada, mais ou menos 8, 8:30 a gente saía. Mas o que aconteceu? Meu vizinho, Rodolfo, 10 anos, 12 anos mais ou menos à época, bateu palma e me chamou. Falei: entra, Rodolfo. Ele foi na cozinha, que ficava nos fundos de casa, e disse: Cochise, Giannini, né? Mas ele me chamava de Cochise. Você emprestou o seu carro para alguém? Falei: não. É porque eu vi um Passat passando lá na esquina com 2 caras dentro. A hora que eu saí de casa, eu olhei assim, para frente de casa, que era uma rua sem saída, aquele vazio. Quem já passou por isso sabe. A sensação de ter trabalhado anos e anos, se esforçando, juntado dinheiro para comprar o seu primeiro carrinho, de repente, sem seguro, né? Passat 86 sem seguro, o carro é roubado. Então todo o sonho do Cadete, todo o sonho que eu tinha montado, desmoronou naquele momento. Sonho material. Eu fiquei com aquele vazio, aquela sensação de dor, de perda, de raiva, uma mistura de sentimentos. Saí correndo até o orelhão, porque eu não tinha telefone em casa, para ligar para a polícia, para anunciar, né, o roubo do meu carro. Fui na casa de um amigo que conhecia também alguns policiais. Entramos no carro, ele já pegou um amigo dele que era policial e começamos a rodar no bairro. Fomos em alguns pontos estratégicos que ele sabia que tinha ali alguma área de desmanche, alguma coisa assim, mas nada do Passat. Depois de 2 horas, eu voltei para casa, nenhuma ligação da polícia, deixamos o contato do telefone da vizinha, caso tivesse ali alguma informação nova. Eu lembro de sair do carro e voltar caminhando para minha casa e todo mundo na rua, assim, sabe? Olhando pela janela, nos portões. O que aconteceu? O que aconteceu? Roubaram o carro do Cochise. Primeira vez que tinha acontecido um furto ou um evento assim, extraordinário, né? Diferente assim, na minha rua, que era muito segura, muito segura. Apesar de morar em um bairro de periferia, nós tínhamos total sensação de segurança, porque todo mundo se conhecia. E eu lembro de olhar para a cara dos meus vizinhos, para os pais dos meus amigos, e eles olharem para mim com aquela cara de dó, de pena. E eu ali com 25 anos, com o orgulho ferido, eu lembro que aquilo me incomodava, porque fora a dor da perda, era o constrangimento de lidar com o olhar dos outros.
e tinham muitos sentimentos misturados. Naquele momento eu parei, eu lembro que eu estava assim, sozinho comigo mesmo, apesar de ter um monte de gente em volta de mim, eu estava sozinho, era somente eu, naquele momento, e Deus. Eu olhei para cima, gente, parece coisa banal, né? Trivial falar aqui para vocês hoje, mas não é. Para quem tem um carro roubado, naquela situação, em toda a construção que eu tinha do que era a felicidade da minha vida, a tristeza era muito profunda e a raiva era muito alta. Eu olhei para o céu, eu lembro que eu vi uma estrela cadente. E não trouxe ali nenhum sinal, não foi nada assim, nossa, que lindo uma estrela cadente. Eu só vi uma estrela cadente e fiquei pensando, o que eu faço da minha vida, né? Por onde eu começo? Você não tem muita resposta para perda, seja ela de uma pessoa ou uma perda material inesperada. E nisso o Marcelo já tinha chegado, ele de um lado, o Sandro do outro, e falaram assim, vamos cancelar a balada, né? Vamos ficar por aqui, a gente descansa aqui, de repente surge uma notícia. Eu falei, não, se eu ficar em casa, minha cabeça não vai ficar legal. Vamos para a balada sim. E ali pegamos um ônibus e fomos para uma danceteria em Guarulhos e passamos a noite ali. Só que eu combinei com eles o seguinte, não vamos tocar nesse assunto à noite. Não vamos falar sobre isso. Não vamos ficar remoendo. Vamos tentar, por mais que seja difícil, vamos se divertir. Esse era o combinado. E assim fomos. Ali eu tomei a minha cerveja, tomei lá as bebidas que eu bebia à época e voltei para casa de madrugada. Eu dormi com um pouco de bebida na cabeça, com aquela sensação de angústia, tudo muito estranho. Eu lembro que acordei no outro dia, umas 10 horas da manhã mais ou menos, e de repente eu pensei que eu tinha tido um pesadelo. Falei, gente, será que roubaram mesmo o meu carro? É verdade ou é um sonho? Porque você entra em estado de negação. Você não quer reconhecer que aquilo realmente aconteceu. E eu me levantei, dei a volta na cozinha, olhei para a garagem. E realmente o Passat não estava lá. E assim eu comecei a gerenciar a minha primeira dor e entender o que era resiliência. Orgulho. Pensa num cara de 25 anos, orgulhoso, cheio de energia, querendo conquistar o mundo. Esse era o Giannini. Saí da empresa como? Com a promessa que eu ia voltar como cadete. De repente, não tinha mais o Passat. Minha mente pensou o seguinte, eu vou comprar o cadete. Orgulho ferido, vem a raiva, e aí a gente toma uma decisão emocional. Contudo, eu tinha 3 mil reais. A diferença era de 5 mil reais. Aí eu teria que comprar com parcelas com juros. Coisa que eu já falei para vocês aqui, não fazerem de jeito algum. Aí eu tomei a seguinte decisão, depois de pensar friamente, eu falei, eu andei de ônibus tanto tempo na minha vida, não custa nada andar mais um ano de ônibus. E nesse tempo eu vou juntar mais dinheiro para chegar mais próximo possível do valor do cadete. Mas eu poderia comprar um outro carro de 3 mil reais ou de 4 mil, uma Brasília, um Fusca, um outro Passat, um carro usado. Eu falei, mas isso eu também não quero. Isso eu também não quero. Só que eu dependia do carro para facilitar a logística da minha vida. Então presta atenção agora. Eu trabalhava 50 quilômetros de Guarulhos até a Berrini. E eu fazia pós-graduação na Vila Mariana. E à noite, de segunda e quarta, eu dava aula de Excel em uma escola de microinformática que eu abri em sociedade com um amigo quando terminei a minha faculdade em 1995. Um ano depois, nós abrimos o escritório. Então, eu precisava do carro para ir até a pós e para chegar no escritório 2 vezes por semana e dar aula. E aí o que aconteceu? Sem carro ia ficar bem difícil. Eu tinha que tomar uma decisão. Eu tenho que eliminar um desses compromissos. O trabalho não dava, as aulas de informática não dava, então eu tranquei a matrícula na pós-graduação com muita dor, porque a turma era muito legal. Foi uma das decisões mais difíceis que eu já tomei, mas eu ganhava R$ 900 e pagava R$ 600 na SPM para fazer pós em marketing. Então eu fiz as contas. Se eu ficar 6 meses economizando os R$ 600 da pós-graduação, e fizeram mais um esforço aí para juntar dinheiro,
Em dezembro do mesmo ano, porque isso aconteceu em julho, lá em dezembro, 5, 6 meses depois, eu compraria o meu cadete. Foi essa conta que eu fiz e depois eu volto para a pós-graduação em 1997. Então vamos lá. Carro roubado sem seguro, tranca a matrícula da pós-graduação, volta a andar de ônibus, engole o orgulho ferido e vai trabalhar para mudar a situação. Nós temos que entender que existem coisas que nós controlamos com as nossas decisões, existem coisas que nós não controlamos, são fatores externos. E alguns fatores externos podem trazer dores, mas também oportunidades. E o que estava acontecendo na empresa que eu trabalhava, em julho de 96, o sistema de faturamento travou, porque eles trocaram o sistema por um sistema novo. E a empresa parou de faturar 5 milhões por mês porque errava o cálculo da fatura e os clientes devolviam as faturas. A empresa estava passando por reengenharia. Foi uma onda de gestão na década de 90. Eu trabalhava justamente no departamento de intercâmbio que recebeu, na mudança que teve de reengenharia, esse departamento de faturamento. Eu era o único no departamento que já tinha faculdade de administração, dominava o Excel e tinha um bom relacionamento com boa parte da empresa. O futuro gerente geral da empresa me chamou, porque ele estava na cúpula da reengenharia, mas ele iria assumir a minha divisão. E disse: Giannini, precisamos faturar esses 5 milhões manualmente. Significa o quê? Que você vai ter que convocar uma hora extra com as pessoas que entendem de contas médicas, enfermeiros, médicos, técnicos, para a gente abrir esses pacotes com guias de exame, de consulta, contas hospitalares e aplicar todas as regras de negócio para emitir a fatura manualmente, gerada no Word ali, se for o caso, calculado com demonstrativo para a empresa conferir e nos pagar. Começa a hora extra hoje, que tem um monte de pacote parado lá que está dando tudo errado. Converse com as pessoas envolvidas e selecione quantas pessoas forem necessárias para a gente reduzir esse pacote de contas médicas. Eu lembro até hoje que o meu ramal não parava de tocar, porque todos os funcionários queriam fazer hora extra, porque a empresa pagava bem. Depois das 10 horas era 120%, depois do horário mais 100%. No domingo era 200%, no sábado 120%. E nós trabalhávamos de segunda a sexta, sábado e domingo, e a empresa dava vale-refeição para a gente comer à noite, e depois eu separava as pessoas por bairros de São Paulo e contratava um táxi, colocava 5, 6 pessoas no táxi, ele ia pingando e todo mundo ia embora de táxi. Então a pessoa não pagava a condução e gasolina para voltar para casa, recebia mais um vale-refeição e recebia hora extra. Então eu comecei a selecionar os melhores. Foi o meu primeiro treino de liderança sem ter o cargo de líder. Eu lembro que no andar tinham 100 pessoas espalhadas numa linha de processo, desde aqueles que abriam os pacotes, separavam as guias de exame com o código de cada cliente, separava por tipo de atendimento, pessoas com a calculadora, aquela de mesa ainda, calculando com a tabela AMB, que é uma tabela médica que a gente calcula lá o CH e transforma aquilo em reais. Eu sei que juntava tudo aquilo e no final as faturas saindo e a pessoa colocando no envelope com o endereço do cliente. Uma linha de montagem completa. E ali foi uma aula de negócios, uma aula de processos, uma aula de liderança. Porque quando você tem um computador, quando você tem um sistema que calcula tudo para você, você começa a desaprender as regras de negócio. Quando nós tivemos que fazer tudo isso manualmente, não só eu, muitas pessoas começaram a dominar cada vez mais todo o negócio da empresa, o core business da empresa. E ali a gente começou a soltar o faturamento, 200 mil, 300 mil, num dia 500 mil, num dia 1 milhão. E a diretoria queria saber o resultado, queria saber o quanto que estava gerando de faturamento por dia. E de repente, em uma dessas reuniões de diretoria, eu fui chamado. Foi a primeira vez como analista de intercâmbio, que eu entrei numa sala cheia de diretores e mostrei um relatório de produção, um relatório de faturamento, quanto que estava entrando, e aí quanto que estava custando a hora extra, quantas pessoas estavam trabalhando, e eles queriam resultado, queriam conta. Então, pela primeira vez, eu comecei a entender de indicadores de negócio. Nisso, eu trabalhava de segunda a segunda.
Nos primeiros 3 meses, de segunda a segunda. Eu lembro que de sexta-feira a gente nem ia para casa. A gente fazia happy hour, ficávamos até tarde, meia-noite, 1h da manhã. E aí o segurança abria o prédio para nós e a gente dormia no carpete, para já acordar no outro dia, porque não valia a pena ir para casa. E daquele jeito ali, com café, com esfirra, com pizza de manhã, tudo errado, né? Comendo mal, a gente se concentrava e colocava meta de faturamento, e foi uma das experiências humanas, sociais, de liderança, de erros, de acertos mais incríveis que eu tive na minha primeira fase de carreira. Os cursos que eu dava de segunda e quarta de Excel, meu sócio teve que assumir, porque eu falei para ele, eu tenho que faturar, eu tenho que assumir essa responsabilidade. É uma grande oportunidade que eu estou tendo e não posso falhar. Eu fui o único, não porque eu era diferente, eu era especial, porque eu tinha que dar o exemplo e porque eu sentia o peso da responsabilidade. O único que fez hora extra todos os dias, do primeiro dia até o último dia de dezembro de 1996, quando nós colocamos as contas em dia e o sistema de informática ainda não estava pronto. É claro, agosto, setembro, outubro não eram mais 100 pessoas. Aqui eu já estava com um time de 30 pessoas, aqui a gente já não ia mais de domingo. Depois essa equipe caiu para 20 pessoas, e aí começou um pouco de ciúme. Muita gente queria ir porque já estava com a hora extra incorporada no salário, só que eu tinha que tomar decisões difíceis e, infelizmente, às vezes deixar alguém chateado. Eu montei meu time, quem era mais rápido, quem tinha entendido do processo, quem eu confiava, quem não faltava, quem ficava até a gente chegar na meta. E assim nós fomos, 100 horas para sair, era resultado. E todo mundo feliz, porque a experiência era surreal. A gente dormia com os códigos na cabeça, com os valores, com os números. A gente ia jogar bola e a gente falava, meu, o que está acontecendo? Quando a gente tinha tempo para sair para jogar bola, porque a gente liberou o sábado também. E aí amizades se fortaleceram, e inclusive eu chamava pessoas que eram coordenadores, que eram líderes já formais de outros departamentos, porque eu não era líder, eu era analista, eu era um líder informal nesse período. Foram 5 a 6 meses de hora extra. Agora, faça as contas. Eu economizei R$ 600 por mês. Eu tinha os 3.000. Então eu já tinha ali cerca de quase R$ 7.000. Quando chegou dezembro, toda aquela onda de consumo, as promoções, as liquidações de carro, de virada de ano, novos modelos. E aí eu pensei, já não é mais o cadete que eu quero, porque eu recebi o 13º e recebi hora extra de todo esse período. Eu já tinha um montante de R$ 9.500 em dezembro. Aí eu comecei a olhar para carro zero. Carro zero. Olhei uma picape Corsa. Adorava quando ela saiu. Linda. Primeiro carro que veio com aquela modernidade da GM, com aquela picapezinha bem legal. Fui em uma agência, R$ 15.400. Eu falei, não, deixa eu pensar. Eu tenho 9.000 e pouco. Até 15, ainda faltam R$ 6.000. E eu tenho que voltar para a pós-graduação. Então eu não posso assumir essa dívida parcelada com juros, porque pós-graduação era a minha prioridade, porque estudar para mim sempre foi importante. E de repente eu recebi uma notícia que mudou a minha vida. Foi a minha primeira virada financeira. Estávamos de carona com o Ricardo, nem sempre a gente pegava táxi, às vezes a gente ia de carona com alguém que tinha carro, então tinha a turma de Guarulhos, eu, Ricardo, a Gisele, a Kátia, e a Gisele não aguentou no carro, me cutucou, falou assim, faz 3 semanas ou mais que eu estou com uma informação para te dar, eu não aguento. Não sei se eu te falo ou não, porque ela trabalhava na cúpula da reengenharia, na parte de reestruturação de cargos e salários. E ela chegou e falou, vou te contar porque eu estou vendo a sua luta, eu sei a sua história, você é meu amigo, já está decidido, não vai mudar, você vai ser promovido. Em janeiro, você vai passar a ser supervisor de intercâmbio. Todo mundo já aprovou, teve uma reunião e eu sei quanto você vai ganhar. Você vai ganhar quase R$ 3.000. Eu ganhava R$ 900. E eu cheguei em casa, falei, mãe, aquele portão velho, chegou a hora de trocar. A primeira coisa que eu pensei com o salário triplicado já não foi mais no carro. Foi na geladeira velha que a minha mãe tinha desde quando ela casou, foi no portão que caía aos pedaços, foi no piso que tinha que ser trocado. Eu pensei na minha mãe, pensei na minha casa.
E cheguei todo feliz, mas se isso acontecer, eu já tinha ficado desempregado, tinha sido estagiário, comecei a trabalhar como lavador de carro, fui office boy, períodos bem difíceis. De repente, pela primeira vez, eu estava vendo um dinheiro e uma possibilidade de uma carreira na minha frente. Eu falei, mãe, vamos orar, se tiver que ser, vai ser, faltam só alguns meses. E eu fiquei esperando. E com essa informação, que decisão eu tomei sobre o carro? Não vou comprar o carro, não vou fazer nada. Espera chegar janeiro. E eu lembro quando o ramal tocou novamente, me chamaram numa sala para falar sobre a minha promoção, me apresentaram qual seria o meu novo salário, quais eram as minhas responsabilidades, onde eu iria ficar na estrutura, quem eram as pessoas que iam ficar no meu time. E aí eu saí da sala assim, agora é verdade. Agora é certo, em janeiro eu vou receber aqui um novo salário, minha vida mudou, cheguei em casa, mãe, é verdade, para o meu irmão, para alguns amigos, e aí a gente foi celebrar. E aí eu tomei a seguinte decisão, falei, bom, meu salário foi para 2.700, eu estou com 9, em março eu posso tirar férias de novo, tenho férias vencidas. Eu pedi férias em março, pedi férias de 20 dias. Porque eu tinha trabalhado muito, todo mundo sabia, eu estava muito cansado, foi muito tempo de hora extra. Ainda tinha hora extra em janeiro, em fevereiro, em março eu tirei férias. Então os 9.000, com os 3 salários de março, com as horas extras, com tudo que eu tinha, eu entrei na concessionária Vigorita em Guarulhos e comprei uma picape Corsa Zero à vista. E é claro, coloquei no seguro antes de sair da concessionária. O trauma estava lá. Voltei para a pós-graduação, com um salário melhor, retomei os meus estudos e agora vamos conversar sobre as lições aprendidas. Depois que a gente vê o filme completo, a gente amarra e parece que tudo estava escrito. Parece que tinha que ser assim. Será? Você acredita em destino ou acredita em escolha? Ou acredita em como nós lidamos com as adversidades da vida? Então a frase que eu sempre começo para trazer as principais lições aprendidas é: ainda bem que roubaram meu Passat. Porque eu experimentei uma dor tão profunda, misturada com tristeza e raiva, que me levou para um nível que eu nunca chegaria. Eu fui lapidado naquele momento. Eu fui meio que torturado, massacrado emocionalmente para experimentar uma coisa que é: não se apegue tanto às questões materiais, porque tudo que você tem alguém pode roubar de você. E aí vem a frase que eu já disse aqui no canal, que eu aprendi com um professor na faculdade: concentre todos os seus esforços naquilo que você quer ser e não naquilo que você quer ter. Porque o que você tem, você pode perder. O que você é, ninguém tira de você. A segunda lição foi humildade, porque ego ferido, orgulho ferido deve servir apenas como trampolim para você fazer uma virada mental, trabalhar a sua inteligência emocional, para recomeçar lembrando quem você é e de onde você veio. E foi isso que eu fiz, sem querer trazer aqui um conceito rasteiro de meritocracia. Não, eu recuei e fui para o ponto de ônibus, pegando o Metrobras ou metrô Carrão. Eu ia pela Zona Leste, pegando o metrô lotado, já era lotado naquela época, descia na Anhangabaú e ali pegava um outro ônibus até a Berrini. 2 ônibus e um metrô para ir e voltava de táxi ou de carona, na maioria das vezes por conta da hora extra que eu falei para você. Aí você fica com aqueles monstrinhos na cabeça pensando o que os outros estão pensando sobre você. Porque eu trabalhava social, saía de casa todo arrumadinho, com o meu carro, e agora estava no ponto de ônibus, né, esperando ali, recomeçando do zero. Ou seja, derrotado. Alguém que era metido, alguém que agora estava passando por uma lição que a vida estava dando para ele aprender alguma coisa. Só que, de fato, eu não sabia se as pessoas realmente pensavam isso sobre mim. Mas você fica imaginando essas coisas. Só que, felizmente, mesmo tendo esses pensamentos negativos, eu tinha um pensamento muito positivo que me dava garra e que me movia. E foi então que eu passei a entender o que era resiliência e o significado de estoicismo, mesmo sem conhecer essas palavras, em 1996. Terceira lição é resistir às tentações, saber aquilo que você quer e saber que é possível
Tinha todo um racional envolvido. No começo, não. Quando eu voltei de férias, eu não sabia o que estava acontecendo, mas eu tinha tomado uma decisão racional e emocional. Trancar a matrícula na pós-graduação e juntar dinheiro e comprar o carro no final do ano. De repente, virou a situação. A mesa virou e uma oportunidade foi colocada à minha frente. E aí eu comecei a ganhar mais. E este é o perigo da independência financeira que eu quero contar para vocês nessa lição aprendida. Porque o grande risco, quando a gente começa a ganhar mais, é a gente cair na tentação de subir o nosso padrão de vida e começar a gastar mais. E aí você quer antecipar as suas conquistas, porque você já tem, entre aspas, um salário garantido, você faz conta, eu vou ganhar 3.000, 2.700, então agora eu posso me endividar e comprar um carro de 15 mil. E aí começa a corrida dos ratos. Eu dou graças a Deus de ter tido nesse momento, não por mérito meu, não sei explicar, uma lucidez, uma racionalidade que me fez aguardar e não cair nas tentações dos juros e do consumismo e sair com o carro zero quitado à vista e em paz. Olha para mim agora, olho no olho, de coração para coração. Quando você passar por uma adversidade, e ela vai chegar se já não chegou, tome cuidado para você não se precipitar nas suas decisões. Não deixe que as emoções tomem conta de você. Não deixe que o orgulho ou o ego ferido atropele o tempo, atropele o processo. Não perca a sua racionalidade e o seu poder de escolha. Porque nesse momento, nessa encruzilhada, vamos colocar assim, que a vida apresenta para nós, é um grande teste. É um teste para você tomar uma decisão que pode mudar o rumo da sua vida para melhor ou para pior. Tem pessoas que, quando sofrem uma perda como essa, ficam traumatizadas e acabam mergulhando no álcool, nas drogas, acabam entrando no processo de autossabotagem e não conseguem voltar mais. Por isso que é muito importante a gente entender que ninguém aqui está ileso do sofrimento, da dor ou da perda, seja material ou de uma pessoa. O luto, ele é um período de cura. A gente não pode se precipitar porque nós estamos muito machucados e muitas vezes as piores decisões serão tomadas aqui. Então a gente tem que ter muita calma, paciência, aguardar. Se for uma pessoa de fé, aguardar no tempo do Senhor. Aguardar as coisas se apresentarem na sua frente, porque elas vão se apresentar. E ao mesmo tempo você continuar caminhando, fazendo a sua parte, procurando se desenvolver, lembrando que o ser te fortalece, te traz novos conhecimentos, vai trazer uma lapidação na sua estrutura emocional e mental para você ficar mais forte para outras situações que a vida pode trazer e trarão. Nos vídeos anteriores, eu falei sobre a minha visão do que é prosperidade, falei sobre a minha filosofia de vida, como que eu entendo esse processo de busca, de crescimento material, como que a gente aprende a ter mais racionalidade também para lidar com o dinheiro, tomar conta e administrar o dinheiro. Falamos sobre planejamento financeiro, reserva de emergência, modelo dos 3Gs, conceito de prosperidade voltada muito mais à saúde mental integral, para que você entenda que eu não estou aqui te vendendo uma receita fácil, um caminho curto, um atalho. Essa minha história talvez não sirva 100% para você, porque é a minha história. Esse foi o enredo que a vida me apresentou. Você tem o seu enredo, a sua história, a sua idade, a sua profissão, as suas escolhas. Como que você vai lidar com isso? Talvez esse vídeo, em alguns pontos, possam te ajudar a buscar inspiração e aprender algo para você aplicar a partir de hoje. Se você tem alguma decisão para tomar, se você está sofrendo alguma perda, se você ainda traz ali um luto longo de coisas que não vão voltar mais na sua vida, comece hoje. No mínimo, eu quero que este vídeo te ajude a ressignificar o seu conceito de prosperidade, que ela não está ligada simplesmente ao pilar do ter. O ter é importante porque nós somos matéria e dependemos de matéria para viver, e o dinheiro é o recurso que nós manipulamos, no bom sentido, para conquistar as coisas que nós precisamos. Contudo, riqueza, rico,
é aquele que precisa de menos para viver, porque ele alcançou uma sabedoria que fica mais fácil lidar com o ser. Porque o pilar do ser é o fundamento que vai dar estrutura para o ter toda vez que ele balançar aqui na frente. E aí você faz as suas escolhas. Se você chegou até o final desse vídeo e não deixou o seu like, não esqueça, deixe o seu like agora e compartilhe esse vídeo para que ele alcance mais pessoas que, na sua visão, também precisam dessa mensagem. Um abraço e até o 7º degrau de prosperidade.